Olhe para essa imagem. Aqui nós temos dois notáveis cientistas do século XX. À esquerda, nós temos Albert Einstein, aquele que propôs a teoria da relatividade. Ao seu lado, à direita na foto, você tem o belga Georges Lemaitre. Ele era um sacerdote católico e, por conta disso, ele enfrentou muita resistência em fazer ciência por causa do preconceito que já alguns cientistas demonstravam para com os religiosos. Mas foi Georges Lemaitre que, na verdade, melhor entendeu no século XX as implicações da origem do universo. Porque até o início do século XX, havia uma ideia de que o universo sempre existiu, era estático, não se expandia, era o mesmo sempre, sempre existiu e sempre existiria. Na verdade, Albert Einstein, ele deu um jeitinho nas suas formulações de colocar lá uma constante cosmológica para que não precisasse a implicação da origem do universo. Porque ele tinha medo dessa confrontação. Se originou de quê? Originou quando? Originou como? Mas Georges Lemaitre entendeu profundamente, e depois as suas indagações e os seus trabalhos foram confirmados por muitos outros cientistas que perceberam que o universo teve uma origem. A partir do século XX não se discute mais se o universo originou-se ou não. A gente pode discordar nos detalhes, mas ele teve uma origem. Mas a questão de hoje que nós queremos perguntar é o seguinte: mas originou-se de quê? A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Como foi essa criação? Vamos olhar para o texto, vamos ver o que a gente pode descobrir. Vem comigo. Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 6º vídeo. E aqui estamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ainda. Veja você que a Bíblia começa com uma afirmação, não é um livro de ciência, mas bastante científico. No princípio, tempo, criou Deus o céu, o espaço e a terra, a matéria. Não tem jeito. São trigêmeos, onde surge o tempo, surge o espaço e surge a matéria. Mas a nossa pergunta é: surge de quê, né? Dê mais uma olhadinha aqui nessa outra imagem. Aqui, por exemplo, você tem representações que remetem a determinados povos. Por exemplo, os gregos, os maias, os egípcios, os sumerianos. Todos esses povos, muitos outros, têm um relato sobre a criação do universo, aquilo que chamamos de cosmogonia, a origem, a gênese do cosmo, do universo. O que essas narrativas desses povos nos dizem? É curioso que todas elas praticamente começam já com a matéria formada. E às vezes até mesmo os deuses vêm da própria natureza. A terra
gera alguém, a água gera alguém. Muitas dessas realidades acontecem nessas narrativas, de fato, lendárias e mitológicas. Mas a Bíblia, contrariando essas narrativas dos povos, ela diz que não. Deus criou a matéria, Deus criou o espaço, Deus criou o tempo. A narrativa é muito diferente. É Deus criando o universo. Ele não se confunde com a sua criação. Ele existe independente do tempo, do espaço e da matéria. Ele existe e trouxe à existência esses elementos. Não é Deus que vem da matéria, a matéria vem de Deus, contrariando todas as narrativas dos povos, basicamente. Uma outra coisa que eu quero analisar aqui é o seguinte, que a Bíblia diz assim, no princípio criou. O verbo criar, os analistas do hebraico, eles costumam brincar e trabalhar essas duas palavras. Existem duas palavras que são traduzidas para o português como criar ou fazer. É o verbo bará e o verbo assar. E o verbo bará, que é aqui no princípio criou, bará, é sempre a ideia de fazer algo a partir daquilo que não existe. Então, a criação de Deus foi a partir de algo que não existia. Deus trouxe à existência num momento a matéria, o tempo e o espaço. Ele fez. Mas como ele fez? Mas deixa eu dizer mais uma coisa aqui, antes de propriamente entrar nessa outra pergunta. Veja só essa geladeira. Você está vendo essa geladeira? Ela está vazia, né? Mas se você tiver equipamentos adequados, você vai ver que ela está vazia só de produtos, mas existe ar ali dentro. Então, nós não podemos dizer que ela está no vácuo. Vazia é uma coisa, mas ela não está no vácuo. Vácuo é quando você tira até os gases dali, ainda que se discuta se existe o vácuo absoluto ou não, né? Geralmente, eles concordam que não existe um vácuo absoluto, mas a geladeira está vazia, mas ela ainda tem gases ali dentro, não há vácuo. Então, é diferente vazio do vácuo do nada. O que é o nada? Aristóteles disse, nada é aquilo com o qual as pedras sonham. Isso é um nada. Então, quando a gente olha para o universo, às vezes a gente tem a tendência de pensar o seguinte, Deus criou, a gente tira os planetas, os astros, essa coisa toda, deixa um espaço vazio. Não, não existia espaço. O espaço é uma criação de Deus. Não era o universo, o espaço vazio, não. O espaço não existia. Ele veio à existência, juntamente com a matéria e com o tempo. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Não era um vazio, não era um vácuo, era o nada. Do nada veio a existência. Agora, se nós podemos perguntar aquela questão que levantamos, mas como do nada veio a existência? Bom, se você perguntar isso do ponto de vista científico aos físicos, eles vão dizer, não, isso é uma singularidade, a gente não consegue compreender, mas não consegue mesmo, porque do nada não se tira nada. Mas a Bíblia diz para a gente como Deus criou. Então eu quero chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim,
pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A ciência procura entender as partículas e está no papel dela. Mas o que a Bíblia diz é que tudo que existe foi criado daquilo que não é aparente e veio à existência pela palavra de Deus. Foi um milagre. A natureza é um milagre de Deus. O universo é um milagre de Deus. Ele pode ser entendido, deve ser estudado, mas ele sempre será fruto de um milagre. A palavra, como é que a palavra gerou? Isso, talvez um dia a gente saiba, talvez. Outro versículo que eu quero dizer para você, Romanos 1:20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, falando de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. Isto é, Deus está dizendo que muito do seu eterno poder, da sua sabedoria, da pessoa que ele é, se vê claramente nas coisas que estão criadas, para que ninguém tenha desculpas. E finalmente, quero dizer um último versículo do Salmo 19, verso 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, quando mais uma vez a gente se debruça sobre esse verso inicial da Bíblia, no princípio criou, do nada, Deus trouxe à existência pelo poder da sua palavra. E nesse poder da sua palavra, a criação revela muito de Deus, declara a glória de Deus. Então, a gente espera que você tenha gostado, dê uma curtida aí, compartilhe, faça perguntas se houver, inscreva-se no canal e até o próximo encontro, quando a gente terá uma outra análise agora do versículo 2, 1 e 2. Então, vamos caminhando e entendendo um pouquinho do livro de Gênesis. Até lá, se Deus permitir.